O mal é o bem sem limite. Aí tem aquela discussão, vieram dos anjos, dos nefilins. Pode ser. Adão, Matusalém, por que não? Adão tinha todo conhecimento no Éden. Um dos nossos pais da igreja, ele trabalhou um pouco dos conceitos neoplatônicos, né, Sim, que foi Santo sim. Agostinho. Por exemplo, a alegoria da caverna. Isso é uma alegoria bem interessante para a vida, né? Interessante. Você vê aí o Dawkins falar, que é o maior cientista ateu hoje, né? Falar que ele se tornou um cristão cultural, abriu mão do ateísmo e diz, não existe sociedade sem cristianismo. Hoje está se relativizando a verdade. Isso é o perigo. Aquela famosa frase de Nietzsche, né? Deus está morto. Porque o erro que eu vejo é tirar Deus da equação. A academia lutou por isso, para tentar tirar Deus da equação. Uma criança passando fome, que sentimentos brotam no coração? Todo mundo sabe que é mal, né? Todo mundo sabe. Aí eu vejo Deus. Ele colocou uma consciência moral no ser humano. Isso. Olá, queridos, mais uma semana juntos, mais um episódio hoje sobre ciência, fé. Especificamente hoje, ciência e filosofia. Se você tem apreciado esse canal, primeiro você curta todos os episódios. Compartilhe, mande para frente, fale com os amigos, com os discípulos. Tem temas profundos, tem temas bons aqui que você vai receber respostas das perguntas que por acaso você guarda na sua mente e no seu coração. Tá bom? O objetivo é a gente fugir apenas da fé. Apenas do aspecto fé como do contexto fé bíblica. Aqui é propósito fazer isso, para alcançar pessoas que acreditam ou têm uma boa vontade, uma boa mente para com o contexto bíblico, religioso, de fé, mas não confiam mais na ciência, né? Acreditam mais na ciência, mas querem ver o científico. O que a ciência fala sobre isso? Por isso que nós desenvolvemos este canal. Mas tem seu médico, seus professores, seus amigos não cristãos, muitos empresários. Manda esses podcasts para eles. Temos tantos episódios que eu não posso nem falar a lista aqui para você. E gente maravilhosa, batendo papo, conversando aqui comigo, tá bom? E hoje está aqui meu quase xará, Bispo Robinson. Eu sou bispo, por isso que eu me chamo Rodovalho. Porque o Robson, eu tenho primos pastores chamados Robson, acredita? Então a galera ficou totalmente confusa. Quem é? Qual deles? Então aqui nós temos Bispo Robinson, que é de São Paulo, que é da Sara também, mas também é um acadêmico. Ele é formado em Ciências da Informação e tem uma expertise em filosofia. Muito boa. É o tema do seu coração. Robinson, muito bem-vindo. E fala com essa nossa audiência querida aí. E nós vamos começar falando um pouco hoje sobre aquilo que você mais preza, filosofia e cristianismo. Muito bem. É um prazer estar contigo aqui, meu bispo. Tenho acompanhado. Bom, eu sou formado pelo senhor. Obrigado. Na verdade, assim, até a filosofia é um incentivo da tua parte, com ciência e fé. Né? Exato. Foi pesquisar, foi crescer por causa da influência. O senhor mesmo disse para nós, olha, vai para academia, tire mestrado, doutorado. Meu sonho é que a Sara tenha, todo mundo tenha seu doutorado. Pois é. Meu sonho, não sei se vamos alcançar isso, mas... Está aqui o fruto dessa fala. Aí você está chegando lá. Pronto, né? Eu voltei para academia, procurei, falei, filosofia parece-me... Olha, aquilo que encaixa com aquilo que eu acredito. Sim, eu venho da área de exatas, né? Então, algoritmo, programar aquela coisa toda, organizar. Mas você processos. perdeu a paixão pelos números? Você perdeu a paixão pela matemática? Não tem como perder. É fascinante. Porque são campos muito diferentes. Não, Mas... Quando você pensa que Deus escreveu o universo, as leis do universo, pela matemática, pela precisão, e essas leis gerenciam. Tudo que nós temos são as leis da natureza. Teve teólogos nossos que acreditavam que Deus... Spinoza, eu acho que era... Não foi Spinoza, foi outro. Que acreditava que Deus regulava 24 horas por dia
todo dia o universo. Assim, é meio cômico hoje pensar nisso, mas foi interessante. Não, todos os dias Deus regula o universo, corrige o eixo da Terra, corrige as galáxias, corrige isso. É interessante, né? Pois Pensar que uma mente chegou nesse ponto. É progressivo, né? Eu fiz aqui um levantamento Sim. para essa conversa. Primeiro, do que é filosofia. Porque quantos jovens Sim. tá lá no colégio, tá lá junto dos amigos, não tem tanto interesse, Sim. né? Às vezes fala, não, para que isso? Onde eu vou colocar isso na prática? O que eu vou utilizar na vida? Só que aprender a pensar é a ideia de filosofia. Perfeito. Pitágoras, eu estava vendo Pitágoras, essa palavra filosofar, filósofo, vem dele. Né? Ele é um dos. Ele deu essa definição. Perguntaram para ele, né? Olha, e aí? Qual que é a tua. Qual a tua arte? O que você ama? E ele falou: olha, eu não sou mestre em nenhuma arte. A minha arte é filosofar. Olha isso. Que é amor ou busca da sabedoria. Essa é a ideia. Busca da sabedoria. Então ele fez uma. Como chama isso? Uma metáfora, né? Ele disse que a vida humana é como se fosse aqueles grandes jogos gregos. Então tem gente que vai para lá buscando glória, tem gente que vai para lá buscando lucro, por causa do comércio e tal. E ele falava assim, não, tem uma terceira classe que considera diferente. Eles vão para lá para contemplar, eles vão para lá para observar, compreender o que está acontecendo. Aí ele define a ideia de filosofar. Eu acredito que seja isso. E nós, né? Nós somos bons observadores, né? Isso. Não, e quanto mais pudermos observar, melhor. E quanto mais pudermos aprender a pensar, eu defino uma coisa muito importante. Líderes são pessoas que aprenderam a pensar. Pelo menos no seu campo de conhecimento e de trabalho. Por isso que se tornou líder. Aprendeu a pensar e depois aprendeu a fazer, a realizar. Porque se a pessoa só aprende a pensar, a gente vai ficar muito no campo teórico. Né? Sim. Mas se ela aprende a pensar e a transferir esse pensamento para o campo da ação, aí nós temos um líder. Com consistência. Porque sabe que sabe e sabe porque sabe e sabe por que está fazendo o que está fazendo. Vou pegar algumas definições. Sim, Acho por que favor. é interessante. Né? Por exemplo, filosofar ou filosofia como amor à sabedoria. Então, amor à sabedoria, isso é a tradição grega. Eles discutiam isso. Olha, que nós, né? Como que é isso? Eles ficavam assombrados. Aristóteles usou essa expressão, né, que é o espanto que leva a pessoa a filosofar, a conhecer. Ele usa uma outra expressão também, né? A filosofia nasce do maravilhamento. Não sei o que é físico, olhar para o universo. E aí começa. Eu uso muito a outra expressão. É a perplexidade. Perplexidade. Que nos leva a sair da caixinha e de entrar numa busca frenética. É a perplexidade no interior, que pode ser maravilhamento, que pode ser tudo isso. Exato. Pegar outras expressões que eu vi aqui, né, como a questão da vida humana. Que sentido tem a vida humana? Aí começa outro campo, né? A filosofia é muito ampla, né? O saber humano é muito amplo. Sim. E eles começaram a olhar para isso. Claro, os gregos não são os que iniciam. Existe vamos dizer assim, um sentimento que foi colocado na Europa, né? O eurocentrismo. Né? Tudo está centrado lá. Os povos antigos. É só olhar a Bíblia, né? Ah, sim. Como a Bíblia é rica com essa questão. O próprio Salomão. Não, e temos toda uma história que hoje está vindo à luz, que é a história da Babilônia. Que na Babilônia tinha-se muito conhecimento, tinha muitos cientistas, e os primeiros cálculos, por exemplo, da Terra, do diâmetro da Terra, da questão da forma, da formatura do nosso planeta, ele antecede bastante. A Idade Média antecede a cultura grega. Isso vem da Babilônia. Pois é. Todo mundo já sabe que isso vem da Babilônia. Aí tem aquela discussão, vieram dos anjos, dos nefilins. Pode ser. Ou de Adão, de Matusalém, por que não? Adão tinha todo conhecimento no Éden. Deus capacitou Adão com a mente das IAs em computação quântica. Imagina a IA numa computação quântica, o que não vai ser
esse bicho, essa coisa. Adão sabia tudo, ele tinha muito conhecimento. E quando ele caiu, ele conviveu muito tempo com várias gerações. Então, pode ser ter vindo. Agora, conhecimento não é do renascimento, como se pinta. Só existe conhecimento do renascimento. Não é. Não fala isso porque chega a ser amadorismo. O renascimento ele volta à cultura grega. Ele está resgatando a cultura grega novamente. Né? Eles saem da era medieval e começam a buscar lá em Sócrates, Platão, em Aristóteles e outros. Né? Eu olhando para a cultura grega, ela contribui bastante. Eu entendo que ajuda. Né? E aí nós, né, eu vejo que o pastor, que é um pensador, ele precisa trabalhar muito bem isso, né? Ter bem claro as coisas. Um professor, alguém, um político que tem uma responsabilidade grande, precisa entender essas questões. Por exemplo, Sócrates ele se preocupava muito, não só com o cosmos, com a natureza, mas ele tinha um conceito de examinar a alma. Conceito de justiça, bem, mal, o que é correto, como viver de maneira correta. Então ele fala assim, uma vida sem exame não merece ser vivida. Essa é uma frase dele. Uma vida sem exame não merece ser vivida. Olha que coisa. Então, são princípios que eles vão ensinando. Eu peguei algumas coisas. Por exemplo, se a gente olhar para Platão, um dos nossos pais da igreja, ele trabalhou um pouco dos conceitos neoplatônicos, né, que foi Santo Agostinho. E Platão ele fala de coisas bem interessantes. Por exemplo, a alegoria da caverna. Essa é uma alegoria bem interessante para a vida, né? Ele tem a dialética, ele trabalha a ideia da alma como algo superior. Ele vai para aquela ideia de que o mundo das ideias é um mundo mais verdadeiro. Esse mundo, que é o mundo dos sentimentos, do sentir, ele coloca como um mundo... Ele coloca isso como algo menor. Ele fala sobre essas coisas. Então ele cria a dialética e ele vai tratar a diferença entre opinião e conhecimento. Que eu vejo que é atual, né? É muito atual. Olha a internet. Quanta coisa, quanta opinião. Opinião, é um oceano de opiniões e de gente que nem sempre pensou direito, não trabalhou. São mais replicadores de coisas prontas do que com densidade. Robinson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui importante. Aonde que o cristianismo e a filosofia se somam ou se contradiz? O que você acha? O que você diria para um garoto que quer fazer filosofia e os pais estão, não entra nisso, porque esse curso é perigoso, ele vai te tirar sua fé, tal, toma cuidado. Dá uma abordagem para a gente sobre isso. Pois bem, eu incentivo a estudar. Eu entendo que vale muito a pena, mesmo o que contradiz, é importante conhecer para poder argumentar, discutir e tudo mais. Claro que ele está em formação, é um garoto, pode ser influenciado, pode ser realmente introduzido num outro caminho. A filosofia, ela vai abordar diversos ramos. Então nós temos a linha mais racionalista, Descartes, o método da dúvida. Aí ele vai colocar, o senhor é cientista, o senhor sabe muito bem disso, que entra apenas aqueles argumentos que vão construir, eles estão em busca da verdade. Acho que esse é um ponto sobre a filosofia que eu acho muito importante. Verdade. Hoje está se relativizando a verdade. Esse é o perigo. Né? O perigo está aí, quer dizer, devaga tanto, quer dizer, vai para tantos lados que acaba se perdendo. Mas tem que conhecer. Aí a fé tem que ser sólida. Eu vejo que o garoto tem que ter uma fé sólida, ele tem que entender muito bem. A experiência dele com Deus tem que ser sólida para que ele possa ficar firme e não ser seduzido por certas coisas. Então vamos lá, né? Vamos imaginar aqui. A diferença, por exemplo, o que a filosofia fala sobre prazer? O que a filosofia fala sobre felicidade? O que a filosofia fala sobre a formação do conhecimento? O que é o conhecimento? São argumentos que a filosofia vai abordar. O que de verdade é justiça? No niilismo,
né? Que aí perdeu o sentido da vida porque aquela famosa frase de Nietzsche, né? Deus está morto. Mal compreendida, tirada ela de contexto, Sim, ela é forte, ela é muito forte. Aliás, ele era alguém muito forte, ele era provocador. sim, A filosofia tem esse aspecto. sim, Ela sim. ensina a pensar, sim, ela vai fazer uma reflexão, ela é crítica, muito crítica, ela vai despertar um senso crítico. Desde Sócrates, ele usava ironia como ferramenta para extrair a verdade. Como é que ele queria extrair a verdade? Ele provocava com perguntas e ironia. Perguntas são muito boas, né? Sim, sim. Sempre, Sempre. sempre. As perguntas despertam, as perguntas fazem a pessoa refletir. Então, para alguém que entra na academia, mas isso em qualquer área também da academia, vai ter perguntas, vai se questionar o sentido da vida, vai se perguntar onde Deus entra nessa equação, porque o erro que eu vejo é tirar Deus da equação. Sim. Se entrar nesse ponto, quer dizer, vamos aqui estudar, mas Deus não entra na equação. A academia lutou por isso, para tentar tirar Deus da equação. Mas hoje eu acho que Tá mudando, esse aspecto tá mudando. já mudou, porque quando você vê aí o Dawkins falar, que é o maior cientista ateu hoje, né? Falar que ele se tornou um cristão cultural, isso já é uma bomba. Por quê? Porque o que ele está querendo defensor do que era, né? Mas imagina, cristão cultural, o que quer dizer isso? Não existe sociedade. Ateísmo? Não, exatamente. Ele abriu mão do ateísmo e disse: não existe sociedade sem cristianismo. Não existe sociedade democrática, não existe respeito, não existe leis, né, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo. Só você vai chegar à barbárie. Vai chegar a essa barbárie. Quer dizer, ele já diz, pelo menos o cristianismo mantém o ser humano como ser humano e não como animal. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, olha o tamanho, olha a importância. Há 10, 15 anos ninguém podia imaginar, né, que ele faria isso. Quando a gente chega aí de ouvir aí o último cientista que falou sobre evolucionismo químico a vida inteira, e foi a base da teoria dele que sustentou o evolucionismo e o ateísmo, né, nas escolas, nas universidades. Meu Deus, e agora, aos 62 anos, ele retira tudo que ele pôs e fala: não existe probabilidade de que a vida seja aleatória. Como que ele concluiu isso? Pela combinação das letras do DNA. É impossível. É impossível. A vida demanda um propósito, demanda um direcionamento. Uau! Quer dizer, eu sinto que nós somos parte de uma geração que vencemos. Sinceramente. A busca da verdade, bispo. Eu acredito que chegamos. É aí que tá. Graças a Quanto Deus. mais estuda, quanto mais busca a verdade, porque aí entra um detalhe. A humildade de buscar a verdade. Sócrates tinha isso, os gregos tinham isso, eles buscavam isso, mas com humildade. Não sabemos tudo. Acho que o grande erro em um momento nosso, na era da modernidade... Mas a igreja que começou com essa arrogância, que a igreja dominava todo o monopólio do conhecimento, lá atrás, na Idade Média. Sim. Depois, com o advento do que aconteceu lá com Galileu e com todo o extremismo que a igreja fez, a ciência começou a se desenvolver. A ciência chegou à sua arrogância máxima. Sim. E aí que se concluiu que a ciência não é absoluta. Também, tanto quanto também falha. A religião também não é, a fé também não é. A Ninguém é ciência, absoluto. Exatamente. Só Deus na sua soberania, né? A ciência é falha. Sim. Chegaram a essa conclusão. Claro. Iniciaram no renascentismo com a ideia de que, não, agora nós vamos acabar com a ignorância. Sim. A questão da superstição. Aí sim. entraram nas questões cíveis e sociais. Sim. Não, nós vamos construir a tecnologia, a própria ciência como um todo. E agora, na filosofia contemporânea, o que eles concluíram? Não consegue, não chegamos, não é possível, porque tem uma questão que vai além de tudo isso. Aí entra o que me apaixonou na filosofia, moral e ética.
moral e ética. Coisa. Porque, vamos pensar, né? O ser humano progrediu. Aliás, o conceito de progresso é um conceito interessante. O que é o progresso, afinal? Na filosofia, por exemplo, da história, se questiona o progresso. Né? Chegamos até aqui, tá bom, mas quantas barbáries aconteceram para chegar até aqui? Sim. Então, a conversa de uma das linhas filosóficas é o seguinte, tá bom, chegamos, perfeito. Ninguém pergunta para os mortos qual é o lado da história deles, porque morto não fala. Então, a história é uma narrativa. Eles falam assim, a história é uma narrativa dos vencedores. Sim, sim. De alguma forma, eles têm razão. Né? Sobreviventes contaram o seu lado, contaram a Uma sua guerra. perspectiva. Apenas os vencedores vão dizer o que foi, vão registrar. Os registros são narrativas. Sim. Então, esse progresso que se fala hoje, mas quando você vai olhar por um viés moral, ético, aí se pergunta, mas o que custou para chegar até aqui? O que se tornou, o que isso trouxe de melhor para a vida humana ou para a sociedade? Pois é. Não é? A que custo? Que custa. A que custo? Então, assim, essa é a questão. Né? Será que o ser humano age mal? Continua agindo mal? Aí entra a nossa parte, né? O que é o mal? Eu nunca me esqueço de um momento que o senhor fez, acho que foi no ano 2000, não me lembro bem o período. O senhor nos reuniu no Rema e o senhor começou a falar sobre o mal. Olha como fica no coração da gente, né? O mal é o bem sem limite. Corretíssimo. Perfeito. Não me lembro do evento, mas me lembro do conceito. O conceito ficou no meu coração. Está em 2 livros meus que eu trabalhei esses conceitos. Pois é, o mal é o bem sem limite. O senhor mostrou que é possível de alguém se beneficiar roubando. Sim. Ele está se beneficiando, né? Mas o que está prejudicado, pergunta para ele, o que é aquilo? Mal. Para ele foi mal. Para ele foi mal. Né? Então, a ignorância com respeito a estas questões, valores, as crenças, isso é moral. Moral tem a ver com costumes, crenças, né? Principalmente os valores. A ética é a reflexão desses valores. A moral, aí é a academia que diz, né? E, claro, se constata isso. A moral ela vai mudando conforme os grupos. Consensos sociais, né? Consensos sociais. E essas sociedades não são rígidas. Por exemplo, uma sociedade em tribo de indígenas tem alguns conceitos. As sociedades islâmicas têm outro conceito, até por causa da cultura deles, e inspirado pela sua religião. As nossas sociedades. Então, isso sem nenhuma dúvida, isso é dinâmico, não é estático. Mas há um senso moral. Por exemplo, se perguntar, pode ser em qualquer um dos lugares, qualquer região. Pera um pouquinho. Uma criança passando fome, que sentimentos brotam no coração? Todo mundo sabe que é mal, né? Todo mundo sabe. Aí eu vejo Deus. Isso está errado. Aí eu vejo Deus. Ele colocou uma consciência moral no ser humano. Isso. Há questões que são universais. Perfeito. Não há que discutir. E se você romper com isso, a sociedade vai entrar de novo naquela era da barbárie. Né? Não há possibilidade de viver em sociedade. É isso. Né? E entram as leis aí. Hoje eu vejo o debate. Por que o jovem tem que aprender a pensar? Porque tem duas maneiras. Essa questão moral, né? A questão da moralidade, ela tem duas maneiras, duas ênfases. Você tem uma moral informal. Então o indivíduo tem seus valores pessoais. Pode diferenciar, a cultura vai equilibrar um pouco, mas ele tem. Alguns falam assim, não, minha palavra vale, aquela história do fio de bigode, né? Hoje tem alguns que não, só assinando o contrato e ainda assim nem... Hoje não adianta reconhecer firma. Pois é. Há uma questão informal, mas as leis, elas formalizam esses valores. E aí entra o debate. Né? Correto. O debate moral. Todas as leis têm um conteúdo moral, um conteúdo de valores que regem aquela sociedade. Então, assim, nós temos que olhar para isso com cuidado, né? Com carinho, porque a nossa sociedade pode ir para uma direção ou outra. E se a gente não participar desse debate, se a igreja se omitir, virar as costas e deixar que o debate se faça numa mesa sem a nossa presença, no Congresso, nas academias, nas sociedades de modo geral, nos condomínios.
a igreja não pode se omitir, porque se ela se omitir, Jesus diz, vós sois sal da terra, luz do mundo. Por quê? Vocês vão trazer uma visão de vida, vocês vão trazer uma visão de discernimento, porque o que a luz produz? Discernimento. Quando você liga a luz, você sabe onde você está. Você sabe onde tem sofá, onde tem mesa, onde tem cadeira. Você sabe onde você pode pisar. Sem luz, a gente não sabe nada. Sim. Então Jesus diz, vós sois a luz. Interessante que aí que ele não disse, eu sou a luz. Ele diz, vós sois a luz. Embora alguns versículos falam que ele é a luz. Mas ele, ali na missão, né, em Mateus, ali no Sermão do Monte, vós sois a luz e o sal. Ou seja, o sal preserva por dentro, a luz preserva de fora. Sim. Exteriormente falando. Então, tem que, assim, a igreja tem que participar. Assim, tudo que você está falando é importante demais. E abrir a mente das pessoas para... É isso que o garoto precisa aprender. É isso. Porque o que eles querem fazer? Aí é interessante, né? Da sociedade participam todos os segmentos. Mas quando vai falar do cristão, parece que tem um... o cristão não pode. Não pode, né? Não pode participar do debate, não pode... Isso. Mas o cristão tem que estar preparado para o debate. Esse é um ponto. Por isso que aí converge a filosofia. Não só a filosofia, mas especialmente saber debater, argumentar, questionar os valores, entrar nessa esfera do que representa a moral da nossa terra, da nossa nação, do nosso povo, defender isso. Perfeito. Aí entra a ética. Se não fizer o debate, se não fizer a discussão, perdemos. Perfeito. Perdemos. Correto. Né? E aí a sociedade vai entrar por uma via que a gente não gostaria. O que nós perdemos... algumas batalhas é que os nossos meninos que iam para a universidade, para as faculdades, não tinham estrutura interior para lá e estar lá e aprender, saber se separar o joio do trigo e construir um conceito. E as igrejas não ajudam e não ajudaram, porque não tem programas para isso. Aquela criança, por isso eu escrevi a Bíblia Científica. Por que eu lancei a Bíblia Científica? Com o Schroeder, professor Schroeder. O que me motivou? Eu falei, esses meninos, a primeira coisa que mexeu muito comigo foi a minha própria experiência. Quando eu lia Gênesis, novinho, na fé, vindo do Espiritismo, e eu disse, está errado o texto bíblico. Está errado o Gênesis 1. Como está errado? Você está louco? Está errado. Tarde de manhã, o primeiro dia, tarde de manhã, o segundo dia. O terceiro dia, tarde de manhã. Mas o sol só apareceu no quarto. Sem sol, como é que você pode falar que tem tarde ou tem manhã? Não tem nada. Tudo escuro. E isso não perturbava ninguém, mas me perturbava, me enlouquecia. E sem sol, sem fotossíntese. Então, mas eu tinha uma experiência tão forte com Jesus que eu consegui manter a minha fé, não obstante o tormento da minha mente. Minha mente estava extremamente atormentada, mas eu consegui segurar e fui meu discipulador na época, eu devo muito a ele, o Abraão Soares. Ele falou, para de fazer isso, aprende a orar, aprende a entrar em comunhão com Deus, aprende a mergulhar. E um dia você vai ser grande, você vai entender tudo isso. Foi uma... E hoje o senhor é um exemplo, uma referência para nós, porque o que o senhor escreveu nos deu base, inclusive para debater. Imagina, entra num ambiente hostil. Como é que você debate num ambiente hostil? Se você não tem os argumentos corretos, não tem o preparo. Agora, Robson, imagina, você é pastor junto comigo, eu também sou. É uma loucura, né? Uma insensatez nossa mandar os meninos para as universidades sem nenhuma preparação anterior. Responsabilidade da igreja, hein? Você já pensou? Devíamos ter pelo menos um curso que prepara, que orienta, que ensina o que é uma narrativa, que mostra, cuidado, você vai ouvir isso, vai ouvir aquilo, isso não é assim. Quer dizer, eles chegam lá como a tábua rasa, ouvem os professores e pensam que aquilo é absoluto. Sim. Mas por que os pais, por que os pastores, por que os líderes não prepararam para isso? Eu creio que os líderes também não estão preparados. Sim. Primeiro, os líderes teriam que ir para a academia. Perfeito. Eu entendo assim, porque ele participando, ele tendo a experiência da academia, ele vai saber o que é realmente a academia, o que está se discutindo, para ele olhar e falar assim para os jovens, olha, eu vivi, eu sei o que é, e vocês precisam ouvir alguém que tem a experiência e que tem a resistência para enfrentar isso. Né? Nós ensinamos que a fé era absoluta, a fé era suficiente.
Mística. É uma fé mística. É fé mística. Nós sobrestamos a razão. Sim, Não usa a razão. exato. Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. E eu vim do espiritismo, eu não conheço, não tinha família evangélica nem católica. Então, assim, mas eu nunca, cada vez que eu lia a Bíblia, lia os livros de Paulo, Romanos, Coríntios, Paulo ensinando que em parte cremos. Em parte cremos, em parte profetizamos. Paulo não falou, eu creio 100%. Não, você não vai conseguir crer 100%. Sim. Por mais que você dê tudo de você, ainda fica uma margem para razão. Eu creio em parte. Aí o resto é a minha razão, a minha sabedoria, a minha lógica, meu discernimento. Né? E ele fala isso, e depois ele fala, o espírito dos profetas é sujeito à inteligência dos profetas. A palavra inteligência é por minha conta. Ele fala, o espírito dos profetas é sujeito aos profetas, mas ele implicita o conceito de inteligência. Tomás de Aquino encontrou essa Isso, questão. isso. Ele precisou, pelo tempo, pelo contexto, você tem que pegar a história, né? A gente Sim. precisa voltar para a história, para o Sim. tempo que ele vivia. Já estava a igreja sendo perturbada com todos os questionamentos. Sim. E ele precisava dar uma resposta. E ele é que vai fazer a composição entre fé e razão. Sim, perfeito. Ele vai dizer, olha, espera um pouquinho aí. A razão confirma a fé. Isto. Né? A verdadeira razão. A razão boa, a razão lúcida. Sim. Porque muitos cientistas acham que tem razão, mas quando algumas décadas depois vê que tudo aquilo que eles estavam afirmando não tem sustentação. Como eu acabei de citar o caso desses dois cientistas atuais aqui. Pois bem, é isso mesmo. E é interessante. Hoje, eu acredito que muita gente fantasia a fé. Ele vive num mundo fantasioso. Sim. Não lida com a realidade. Boa. Uma fé fantasiosa. Uma fé mística. É isso. Esse é o problema. Pensa que é espiritual, mas não é espiritual, é misticismo. Exato. É bem colocado demais. É exatamente isso. Uma fé racional, uma fé inteligente. Eu gosto de dizer, a Sara, nossa terra, é uma igreja que tem orgulho de dizer, nós temos uma fé inteligente. O senhor conhece a alegoria da caverna de Platão? Conheço. Pois é. Pode especificar. Detalhe. Eu acho que é interessante porque o que acontece? Platão ele vai falar ali, imagina, pessoas presas numa caverna desde a infância, acorrentados, eles estão olhando para uma parede e atrás deles uma fogueira. E o que acontece? Esses prisioneiros, eles só podem olhar para a parede. E vai passando pessoas, eles vão vendo sombras. Para eles, a realidade é a sombra. As sombras. Ele está olhando para aquilo. Um se liberta. É aí que Platão vai dizer que ele foi esclarecido, ele vai subir, a ideia da caverna, uma caverna baixa, que ele sai, né, ele sobe e tal. Escapou, está elevando a alma. Né, por isso que ele vai para o mundo das ideias. Ele vai para fora, ele vê o sol, ele vê os animais, ele vai contemplando a vida, a realidade. Ele vai tendo contato com a realidade. Ele quer voltar para a caverna para contar para os prisioneiros. E os prisioneiros, quando ouvem ele contando a realidade, acham que ele está louco. Sim. Então, essa caverna, vamos pegar as sombras, o mundo das aparências. Sim. Então, parece-me que essas sombras, você tem a fantasia, as aparências confundindo com a realidade. E o cristão corre esse risco de fantasiar, de olhar para sombras acreditando que as sombras de verdade são a realidade. Ele fica fantasiando com aquelas sombras. E essas sombras, Robson, é o mundo material que vivemos. O próprio Paulo fala em Hebreus 12, né? Pela fé entendemos que as coisas que se veem foram geradas das que não se veem. Exato. Das que não se tocam. Então, pensar que esse mundo material é a realidade, a quântica explodiu com isso. A quântica enlouqueceu as pessoas. Por quê? Quebrou o conceito, né? Quebrou o paradigma. Quem estava apegado ao materialismo, né? Se você entende um pouquinho do conceito da teoria quântica, você vai ver que esse mundo aqui é um mundo, um avatar na sua mente, na minha mente. É apenas uma ilusão. É isso que você falou, uma figura, uma sombra na nossa mente, uma projeção. As cores não são as que você enxerga. Pois é. Nós enxergamos um espectro muito pequeno. Existem muito mais outras variáveis que a gente... Os sons não são
Por exemplo, os cachorros ouvem muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles são dotados de uma capacidade auditiva maior do que a nossa. Então, os 5 sentidos que nós nos baseamos é muito pobre. Muito pobre, paupérrimo. Então, e a gente acredita que isso aqui é o fim da parada, é a última palavra. Não é, meu amigo. Isso é só uma prospecção para você. A verdadeira realidade está do outro lado. Está no mundo espiritual. Está na velocidade da luz. Está no mundo onde você pensa que está fora do sistema. Eu vou falar isso. Fora do sistema. Matéria, espaço-tempo. Matéria, espaço-tempo é o sistema. Que nós estamos presos. Aliás, eu acredito, viu, Robson, que a maldição de Adão foi prender a gente no matéria, espaço-tempo. A nossa percepção da realidade Eu é estou pequena. escrevendo um livro sobre isso, sobre ciência e fé. Qual foi a maldição de Adão? Ele foi preso aqui. Porque Adão podia andar. O cair é uma da prisão, né? É viver aqui. É a caverna. Você construir uma casa hoje, cara, é sangue, suor e lágrimas. Você deslocar, sangue, suor e lágrimas. Tudo é muito difícil. Por quê? Mas não era assim o projeto original. Adão trasladava, tinha. Então, assim, então, isso formou o universo de dor Sofrimento. que nós vivemos. Que é uma das discussões. Por que sofrimento? Pois é. Tá aí, né? Tá A queda. Tá explicado, né? A queda. A queda que nos aprisionou. Essas sombras, elas podem também ser retratadas como ignorância. Sim. Ignorância ou, ilusão. pelo menos, limitação da visão, Sim. da percepção. Sim. Uma percepção limitada. Por isso a opinião é complicada. A opinião, ela está muito baseada em sentimentos. O que se discute na filosofia? Qual é a formação do conhecimento? Empirismo? Racionalismo? Então vem dos sentimentos, vem da percepção. Mas e se a percepção, como o senhor mesmo acabou de dizer, for limitada? Muito limitada. Você acredita que o grito maior da ciência, eu tenho que tomar muito cuidado de falar isso, porque essa é a maior bomba atômica que pode soltar. A quântica acabou com o método científico. Quê? Sim. Se você entende um pouco de teoria quântica, você vai falar, você pode chiar do jeito que você quiser, esperneia aí, mas me contradiz, não tem como. Por quê? Porque o observador, quando ele olha, só de olhar para o experimento, ele participa do experimento, ele interfere. Pois bem. Interfere. E aí? Pronto, você vai macular a origem básica do método científico. Não quer dizer que as etapas do método científico, observar, analisar, fazer hipóteses, testar, não quer dizer que é obsoleta. Não. Mas a arrogância, o absolutismo do método científico morreu. Porque isso depende da dimensão em que você está. Nessa dimensão, nossa, é aceitável. Quanto mais você desce, menos isso se torna válido. Na dimensão atômica, subatômica, acabou. Então nós precisamos sair da caverna. Boa. Precisamos sair da caverna, isso, né? Superação. Isso. E essa superação, aí entra Cristo. É isso mesmo. Paulo fala, né, do homem carnal e o homem espiritual. O carnal, as coisas espirituais são loucura. São loucura, é isso. Não aí. consegue compreender. Perfeito. Não consegue. E aí nós entramos nesse momento da história. Eu acredito que esse momento da história é o momento da superação. E eu vou te falar, não é só... Eu me sinto parte de uma geração de vencedores. Por exemplo, eu me lembro que eu me converti com 15 anos, 16, 17, 18 anos. Os filmes de Hollywood chegando, bombando, os artistas, atores, eles eram celebridades. Né? E toda a sociedade olhando, a mídia, todo mundo encantada. Depois descobre que aquele pessoal era tudo fake news, todo mundo eram sombras, né? Drogas, divórcio, doença, morte. E agora a minha geração, a sua geração, os vê convertendo. Olha isso. Denzel Washington, pastor. Ordenado agora, recentemente. Pode imaginar isso? Que contradição, né? Que contradição. Os grandes nomes, né? Não só Denzel Washington, não, todos. Mel Gibson lançando os filmes de Jesus. Não é pastor, mas é católico, extremamente cristão. Então, assim, isso está multiplicando. Jesus fez essa geração se ajoelhar e confessar que ele é o Senhor. Hollywood se ajoelhou.
Não é maravilhoso? É maravilhoso. O movimento woke do mundo, a esquerda, que instrumentalizou essa sociedade, que criou essa possibilidade de um mundo paralelo, dessa esquerda radical, narrativas, tal, destruindo os fundamentos da sociedade judaica cristã, homem, mulher, né, e outros aspectos, né? Agora está se desmoronando. Por quê? Pelas teorias básicas, pelos fundamentos, inclusive politicamente, porque a sociedade acordou e viu que aquilo realmente era uma narrativa apenas. Tempo de superação. Eu creio que esse tempo é um tempo especial. Por isso, Graças a Deus. voltar para as academias, Ótimo. realmente se capacitar para a Isso. discussão, Boa. se preparar melhor, né? Tem que ser assim. Sim. Eu acho que é aí que tá, né? Esse negócio de caverna, acho que poderia ser até uma outra forma da gente ver isso, uma prisão mental. Tem que romper com isso, né? E o cristão cria prisões mentais também, porque está debaixo de limitações, não lida com a realidade da maneira que deveria, fantasia certas coisas, Perfeito. tem a cultura que cega. Investiram muito na questão de cegar as sociedades através de entretenimento, isso. através de tanta coisa. E entra a cegueira espiritual, né, bispo? Sim. Que é a principal de todas, né? Porque ela segura as outras, né? Exato. Ela é a básica das outras. Pois é. Professor, bispo, pastor Robinson. Discípulo que bom. do bispo Rodovalho. Amém. É melhor. Que bom, graças a Deus. Vamos fechar o nosso bate-papo. Você deixou aí palavras fantásticas para o fechamento. Voltemos às universidades, voltemos às escolas. Vamos estudar, vamos trabalhar duramente no pensamento, especialmente no pensamento com essa visão cristã, Sim. que é a visão que tem uma certa sustentação da existência. O restante é míope. É isso? Sim. Deixa suas últimas palavras, últimas observações para o nosso povo aí. Aprender a pensar e agir da maneira correta. Esse é o ponto. Salmos 1, né, tem duas coisas ali que são interessantes. Bem-aventurado, quer dizer feliz. Essa é a palavra hebraica mais próxima da ideia de felicidade. Se buscou tanto o que é felicidade. E felicidade está ali, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém em caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse prazer é uma das coisas que essa sociedade tem buscado, só que confunde a ideia de felicidade e prazer, e a palavra diz que prazer é ser orientado por Deus. Sabedoria é aprender a ser orientado por Deus. Se aprender, se deixar que Deus te oriente, muda tudo. Amém. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão Uma querido. honra. Meu quase xará. Uma grande honra. Amém. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe você. Se você gostou do conteúdo, do bate-papo, um pouco filosófico, mas rico em conceituação. Pega, anote, estude, curta esse vídeo, compartilha com seus discípulos, amigos, parentes, né? Estude isso. Vale a pena você ouvir aí em algum momento de um churrasco, de um bate-papo ali, falar, vamos ouvir isso aqui, vamos ouvir algumas partes desse podcast do Bispo Rodovalho com o Bispo Robinson. E você vai poder ajudar muita gente que precisa aprender a pensar, que precisa definir o seu futuro, para onde vai, o que vai ser, como vai fazer da sua vida. E ó, gente, vamos partir para cima, vamos influenciar a nossa geração e continuar ganhando e formando uma nova sociedade. No nome do Senhor. Deus te abençoe. Obrigado.